Olá pessoal, eu sou a T. Castro e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre Monte Cristo. Será que essa série da VIX é boa? Será que é ruim? Vale a pena assistir? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anicé. E esse vídeo, tá? Foi a pedido de José. Muito obrigada por estar interagindo com a gente. Então, Monte Cristo é com William Levy e Esmeralda Pimentel. Ela está disponível na Globoplay. Então, vai contar a história, né, de Edmundo. E ele é apaixonado pela Mercedes, que é de uma família mais rica. Essa série, ela vai explicando, vai jogando trechos. Assim, ela não tem primeira fase nem segunda fase, vai te jogando pedaços para você saber. Então, mostra, né, 18 anos antes, que foi quando, né, ele foi preso, mostra na cadeia, ele se envolvendo com a Mercedes, e depois os tempos atuais, que já ele se torna Alejandro de Monte Cristo, né, tem a ID que ajuda ele, e tem o Check, né, que ajuda ele. Então, qual é a finalidade dele? Se vingar do Cristóbal, do Fernando e da Helena. Então, o que ele faz? Né? Ele lá na cadeia, depois que foge, você vê que tem sempre um defunto, um homem do lado dele. Você acha que esse homem está vivo? Depois você vai descobrir que esse homem é um defunto, que fica no ouvido dele fazendo as coisas. Então, vai passando ali, você vai vendo que ele vai conseguir chegar perto, né, do Fernando, do Cristóbal, da Helena, né? Você vai ver, ele tá rico para fazer investimento, ele tem uma firma que não existe, que é fantasma, porque ele quer pegar o dinheiro, ele quer apenas a vingança dele, né? E ali você vai descobrir que o próprio pai internou, que a Mercedes, né, foi dada como morta, porque ela casou com o Fernando e teve uma filha chamada Alba. Só que ela foi dada como morta. Por quê? Porque ela viu o pai dela matando a secretária, porque eles tinham lá um rolo lá e ele acabou atirando e matando. Então ela viu, tem uma brilhante ideia do pai, vou internar minha filha numa clínica psiquiátrica e deixar ela lá. E foi assim que foi. Então vai correndo a vingança e aos poucos vai mostrando, né, as lembranças desse Monte Cristo, lembrando ele na cadeia, mostrando os momentos que passam, né? O que ele aconteceu. Lá na cadeia ele tem um amigo, o tal do Faria, que fica do lado dele. Então, esse Faria vai ficar fazendo a cabeça dele, vai ensinar as coisas para ele, vai ajudar ele, até quando vai ter uma rebelião dentro do presídio. Então, ele vai fugir. Do que ele vai fugir? Esse Faria, ele toma um tiro. Só que ele não vai conseguir fugir junto. Aí o que acontece? Ele dá uma chave para esse Edmundo, né? Esse Edmundo sai dali e para todo mundo ele morreu. E aí você vai ver que ele vai encontrar, né? Ele vai ter que acabar, ele vai encontrar um homem se suicidando, quase se jogando, e ele vai ajudar ele, né? E os dois vão ser grandes amigos. E aí ele vai, para poder descobrir a tal da chave, esse checo vai levar até uma amiga, uma tal de ID. E essa ID é hacker, ela entra dentro dos sistemas e vai vendo. Então ela consegue hackear porque tem um negócio num banco, numa conta, né, que eles vão ganhar dinheiro. Aí depois eles vão, se unem e vão trabalhar para fazer a vingança, né, do Alejandro de Monte Cristo. E aí você vai ver, né, eles tentando se unir, essa confusão toda, até que essa Helena vai tentar ser presidente da República, né? Presidente da Espanha. Aí esse Cristóbal vai ficar atrás dela, porque ele é o diretor do partido. Esse Fernando vai tentar se unir com o Monte Cristo numa firma, vai perder tudo, porque eles colocaram o aplicativo com outra firma fazendo coisas de graça. Então a firma deles não tem, desse Fernando, não tem finalidade nenhuma. Só que aí depois eles vão descobrir que a esposa dele, né, que fugiu lá do hospital psiquiátrico, está com o Monte Cristo. E aí você vai ver que esse Cristóbal, ele vai acabar
passando mal. Porque quando ele estiver falando lá no palanque, vão botar a foto dele, um vídeo dele, com ele falando que ele matou uma mulher. Então ali, né, vão tirar ele dali, ele vai ser preso, vai ser aquela confusão. E depois se vingam dessa Helena, porque vai sair um vídeo de corrupção que ela fez. Então essa Helena vai lá brigar com esse Cristóvão. E nisso ele passa mal. E ela não dá os remédios dele e ele acaba morrendo, caindo duro lá. Aí você vai ver, né, que essa Aide pede esse Monte Cristo parar, né, com a vingança dele. E nisso, esse amigo, né, ele foi chantageado, esse Checo. Ou ele dava informações dele, ou matavam a família dele. Então, como ele devia tudo, né, a esse Monte Cristo, o que ele fez? Ele se matou para não ter que dar nenhuma informação para esse Fernando. E aí você vai ver, né, esse Fernando indo, né, atrás, né, da esposa dele, no caso, né, que é a Mercedes, que estava escondido na casa do Monte Cristo. O Fernando, né, leva a Mercedes, né, para o local e chama esse Monte Cristo, né, para eles duelarem numa árvore, né, que tinha ali no meio. Então os dois aparecem e ele tá com uma arma, esse Fernando, para matar esse Monte Cristo, né? Aí os dois começam lá a brigar, né? Aí ele tá aqui machucado, já acaba, acho que tomando um tiro, né? Esse Monte Cristo. E depois ele acaba descobrindo, né? Que ela conta, né? Essa Mercedes, né? Que o Monte Cristo é o Edmundo que veio para se vingar. Então você vê eles ali brigando e nisso esse Monte Cristo, né? Que é o Edmundo, tá com o revólver na mão, né? Para matar. Aí tá lá o defunto que fica a novela inteira, a série inteira, né? Nos ouvidos dele. Faz isso, faz aquilo, mata, se vinga. Aí ele fala assim pra ele, esse defunto, dá um tiro, mata. Aí ele fica assim, aí essa Mercedes fala, anda, mata ele, acaba com ele, legítima defesa. Aí ele para, ele cai. Aí o que faz a Mercedes? Pega a arma e mete um monte de tiro nesse Fernando. O Fernando morre. Aí acaba assim aquele pedaço. Aí você vê também que ele descobre que a Alba não é filha dele. O Monte Cristo descobre que foi tudo mentira da Mercedes. Ela inventou isso, né? Pra ajudar ele, né? Pra ele ajudar ela, né? A se vingar. E aí corta aquele pedaço. Aí você vê ele assim falando, não se vê muito assim vingança, as coisas têm que melhorar, e daqui a pouco ele para numa ilha onde eles estiveram, ele e a Aide. Aí você olha, ele tá lá subindo, quer dizer, ele ficou bom, aí ele tá subindo, aí quem tá lá esperando por ele, a Aide. Aí os dois se abraçam, aí mostra assim o mar, né, assim, e acaba a série. Gente, assim, eu achei um pouquinho chata e não gostei assim muito do final. Por que não gostei do final? Eu queria que os dois dessem aquele beijão, tá? A Aide e o Edmundo. Porque ela foi cúmplice dele do início ao fim. Tudo bem, a Mercedes sofreu, mas ela também quis, né, a vingança dela no final. Ela mentiu para ele. E fora que eu acho que ele estava muito mais envolvido com a Aide até do que a Mercedes. A Mercedes não passava daquela mulher, eu acho, assim, na minha opinião, aquela mulher do passado, né? Que ficou no passado. Então, assim, fora o homem, o fantasma que ficava lá, o homem que já tinha morrido, ficava no ouvido dele falando para ele fazer as coisas, e ele ele não sabia se arrependia, se fazia, entendeu? Então, tinha partes, assim, no início da série, foi muito assim, eu achei parada. Para uma série de 6 capítulos, tinha que ter mais ação. A ação foi maior, foi tudo descoberto mais pro final. Eu achei que tinha que ter mais ação. E aí, poucas explicações. Por que não mostrou o Edmundo e a Aide dando aquele beijão, sei lá, mostrando mais? Lógico, mostrou que os dois ficaram juntos porque os dois foram para a ilha longe da Mercedes e da filha. Mas, poxa, eu acho que poderia ter mostrado mais romance entre eles.
Entendeu? E como ficou a Mercedes? Aí eu queria que mostrasse mais do casal. E eu achei que a série demorou muito, tá? Eu achei chata. Fora que não são flashback. Daqui a pouco tá passando a série e do nada aparece as cenas do passado, mostrando o que aconteceu, o pensamento, entendeu? Não são assim só flashes, não. Parece a imagem assim de repente. Então eu não gostei, eu preferia que tivesse assim uma primeira etapa, né? Depois a segunda, sei lá. Eu achei meio assim, meio complicada para assistir. E aí, gente? Quem já assistiu o Monte Cristo na Globoplay? Deixa aí nos comentários. Você gostou dessa série? Deixa seu like e não deixe de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!